O Conselho Nacional de Educação se posicionou sobre a necessidade do retorno presencial das atividades educacionais. Ele diz assim que a ação educacional, o retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem é uma ação educacional prioritária, urgente e, portanto, imediata, de acordo ali com os pareceres já emitidos pelo Conselho Nacional de Educação. Então vejam que desde o início da pandemia é a primeira vez que o Conselho Nacional de Educação formalmente se posiciona acerca da necessidade do retorno das atividades presenciais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os sistemas de ensino, tanto dos estados como dos municípios, devem de fato agora se organizar para que haja esse retorno das atividades presenciais, ainda que seja de uma forma escalonada e gradativa. Então não estão obrigados a retornar com o ensino presencial 100%, muito embora alguns estados do nosso país, o governo dos estados, que tem competência aí para regulamentar as questões sanitárias, já tenham liberado o retorno de 100% das atividades escolares. O exemplo, por exemplo, no caso aqui do estado de São Paulo, nós já temos autorização do governo estadual para o retorno de 100% das atividades presenciais, desde que respeitado o distanciamento de 1 metro ali por aluno nos espaços escolares, tá? Então a direção das escolas podem organizar os horários e tal, de maneira que haja esse distanciamento de 1 metro entre os alunos e profissionais que trabalham naquela escola, mas se aquela escola tiver capacidade física, tiver um espaço amplo e conseguir comportar 100% dos alunos naquela unidade, mantendo o distanciamento e observados os demais protocolos sanitários, isso é possível, tá? Então, desde que haja liberação dos governos dos estados, é possível sim o retorno, inclusive, de 100%, tá? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque isso também não é obrigatório. Embora o Conselho Nacional de Educação esteja se posicionando sobre essa urgência do retorno, sobre essa necessidade do retorno presencial, em todos os níveis, etapas, anos, séries e modalidades da educação nacional, é o que diz aí o artigo 1º da resolução, ela ainda traz a questão da autonomia dos sistemas de ensino. Então, Sarita, o meu município ainda não está preparado, nós ainda temos problemas sanitários, nós ainda temos problemas com leitos de UTI, com vários casos de Covid no município. Meu município é obrigado a retornar com as atividades presenciais, mesmo diante dessa resolução do Conselho Nacional de Educação? Não é obrigado, tá? Contudo, essa decisão pela manutenção do ensino exclusivamente remoto, 100% remoto, não vou voltar com nenhuma atividade até o final do ano. Já decidi, a situação aqui no meu município é uma situação delicada, precária na área da saúde, nós não podemos. Isso é possível? É possível, mas desde que haja uma justificativa da autoridade sanitária local, tá? E isso está expresso lá no artigo 11 da resolução número 2 de 2021, tá? Ela diz o seguinte: as atividades pedagógicas não presenciais poderão ainda ser utilizadas de forma integral ou parcial nos casos de suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais ou condições sanitárias de contágio que tragam riscos à segurança da comunidade escolar quando da efetividade das atividades letivas presenciais. Então vejam que o dispositivo fala da questão da determinação das autoridades locais ou condições sanitárias locais de contágio que tragam riscos à segurança da comunidade escolar. Então, se o meu município ainda não está preparado, as condições sanitárias ainda não são favoráveis, o comitê lá intermunicipal do Covid-19, as autoridades sanitárias locais decidiram que ainda não é o caso, ainda existe risco,
eu, enquanto gestor educacional, enquanto dirigente de ensino, enquanto prefeito, autoridade aí que decide pela educação municipal, eu posso decidir ainda manter o retorno exclusivamente remoto, não presencial. Contudo, essa é a exceção a partir de agora. A regra é que, sim, os sistemas de ensino se mobilizem para implementar o retorno presencial e fazer a readequação, a regularização do calendário escolar. Então, os municípios ainda têm essa autonomia, mesmo diante das diretrizes aí, das normativas do Conselho Nacional de Educação, porque ela respeita, lá no próprio artigo 1º da resolução, ela fala, né, que é uma medida emergencial, prioritária o retorno presencial, mas devendo observar os aspectos. Ela traz vários itens ali, que é a questão da observância dos protocolos sanitários, enfim, mas também em consonância com o princípio constitucional do Pacto Federativo e com as diretrizes estaduais, distrital, municipais estabelecidas para o enfrentamento da pandemia, tá? Tudo bem? Então, e também lá no artigo 2º da resolução também está expresso: a volta às aulas presenciais deve ser imediata nos diferentes níveis, etapas, anos, séries e modalidades, após decisão das autoridades competentes. Então vejam que, embora haja esse posicionamento para o retorno, as autoridades locais, mediante aí uma avaliação, um parecer, podem decidir ainda por não autorizar o retorno presencial, mas essa é uma medida excepcional, como eu disse.